Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu quero iniciar dizendo que eu estou com muita saudade de todos os irmãos. Estou com muita saudade de estar na igreja junto com os irmãos, a gente prestando culto ao Senhor, adorando ao Senhor juntos. É uma coisa que tem me feito muita falta e eu creio que a todos vocês, todos os irmãos que são aí da nossa comunidade, mas nós seguimos caminhando, crendo que mesmo em meio a toda essa situação, o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem o melhor para nós. Amém? Eu quero compartilhar uma breve reflexão com base na palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 ao 11 e também o versículo 16. Ele fala ali sobre a genealogia de Jesus. E o título dessa reflexão é Nós somos da família de Cristo. Nós somos da família de Cristo. Então vamos ler ali, é um trecho onde fala realmente da genealogia de Jesus, de todos aqueles que vieram antes, né, dos ancestrais do Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler esse texto aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos ler ali Mateus capítulo 1, iniciando no versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Versículo 4. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Versículo 9. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Verso 11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. E ele segue ali falando mais algumas gerações de pessoas ali, né, na sequência, mas nós vamos pular ali para o versículo 16, que diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Então, esta passagem, né, como eu falei antes, ela relata ali os ancestrais de Jesus. Mas né, você pode perguntar, Rafael, mas por que a gente fica lendo aí, o fulano era filho do ciclano, que era filho do Beltrano, né? O que quer dizer tudo isso, né? Por que fazer essa leitura, né? Mas desse texto aqui, dos ancestrais de Jesus, da árvore genealógica dele, a gente consegue extrair algumas informações muito curiosas, muito particulares, assim, que eu quero compartilhar com vocês. Essa lista ela está repleta de bons exemplos de pessoas, né? Eu quero citar alguns aqui. 3 bons exemplos, que são inclusive 3 reis de Judá, 3 pessoas que foram reis de Judá. Primeiro é o rei Asa, que está ali no versículo 8, né? Asa gerou a Josafá. Então, Asa ele foi um dos reis de Judá. E lá em 1 Reis 15, versículo 11, você pode ler depois, o texto fala que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, que ele foi alguém que agradou ao Senhor, que andou conforme a vontade de Deus. Assim também Ezequias, que fala ali no versículo 10 que nós lemos, Ezequias gerou a Manassés. Ezequias também era da linhagem de Jesus Cristo, e da mesma forma fala em 2 Reis, capítulo 18, que ele também fez o que era reto, ele também fez o que era digno perante os olhos de Deus. E também Josias, o rei Josias, no versículo 11 nós podemos ler,
Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Josias também, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. 2 Reis 22:3 fala que ele fez o que era reto ao Senhor, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. Estes são alguns bons exemplos, mas também essa lista, ela tem alguns maus exemplos, sim. E eu quero também citar isso para nós refletirmos aqui juntos. Um dos maus exemplos que nós podemos citar, apesar de ter sido um grande homem de Deus, foi Jacó. Jacó, o qual o próprio significado dele, do nome dele, é enganador. Né? Jacó, no versículo 2, cita ele ali, né? Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó. Então, mesmo sendo ele um enganador, mesmo sendo ele um trapaceiro, né? Que passou ali o seu irmão mais velho para trás e roubou a bênção que era dele, mesmo assim, Jacó ele foi escolhido por Deus para dar origem à nação santa que Deus selecionou, que Deus elegeu, né, que foi a nação de Israel. Então Jacó, apesar dos seus defeitos, apesar de ser conhecido como enganador, ele foi escolhido por Deus. Né? Outro mau exemplo, podemos dizer ali, Judá. Né? Judá fala ali no versículo 3 que nós lemos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Judá ele era um dos filhos de Jacó e Tamar era viúva do seu filho mais velho, né? Tamar era viúva do filho mais velho de Judá. E depois ali de alguns anos que o seu filho tinha morrido, Judá encontrou a Tamar e não reconhecendo ela, ele achou que ela fosse uma prostituta e se deitou com ela. E dessa relação nasceram 2 filhos, que são Pérez e Zera. Então, foi quase uma relação de incesto ali, né? Foi um sogro que se deitou com a nora. Né? Então, essas pessoas estão na linhagem de Jesus. Olha que interessante, né? Ali Raabe, a prostituta, fala nos versículos 5 e 6, né? Raabe foi a mãe do bisavô de Davi. Raabe foi a avó, vamos dizer assim, a avó da 3ª geração do rei Davi. Né? Raabe era uma prostituta e ela está nessa linhagem real de Davi e posteriormente de Jesus Cristo. E o próprio Davi, no versículo 6, fala ali a respeito dele, foi o rei de Israel, foi um homem segundo o coração de Deus, mas também ele foi um assassino, também ele foi um adúltero, que mandou matar um dos seus oficiais militares para que pudesse ficar com a mulher dele. E desse adultério entre Davi e Batseba, que foi essa esposa do militar morto, dessa união, desse adultério, nasceu Salomão. Né? Foi o fruto do adultério. Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, houve ali, durante toda a sua vida, muito sangue nas suas mãos e esse pecado terrível do adultério. E Salomão, que foi o fruto dessa relação de adultério, né? Foi o homem mais sábio de que se teve notícia. Em toda a história não houve ninguém mais sábio do que Salomão, nem antes e nem depois. A Bíblia é muito clara em falar isso, né? E apesar de ter sido fruto de um adultério terrível ali na situação que aconteceu, Salomão está na linhagem real de Jesus. Então a gente vê que a descendência de Jesus ela está repleta aí de homens e mulheres que não seriam considerados dignos de estarem nessa posição, de estarem presentes nessa árvore genealógica de uma pessoa tão importante, assim como foi Jesus. Mas por que eles estão lá? Se eles eram considerados indignos, por que eles estão lá? E o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, dos versículos 46 ao 50, o próprio Jesus traz uma palavra que pode nos esclarecer isso. Jesus, ele fala assim, aliás, o texto fala assim, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe
E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus são recebidos em sua família. Quem faz a vontade de Deus é recebido na família de Deus. E alguns destes nomes que eu citei, sejam bons ou maus exemplos, eles estão lá na galeria de heróis da fé, que consta em Hebreus 11, você pode ler depois, porque eles creram naquilo que eles ainda não podiam ver com os olhos terrenos. Eles creram naquilo que eles não enxergavam. E assim eles cumpriram a vontade de Deus e o agradaram, porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. E é pela fé que eles foram, e é por essa mesma fé que nós somos hoje recebidos na família de Deus, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados. Então que esta palavra venha a falar com cada coração que escutar, de que mesmo em meio às nossas falhas, aos nossos pecados, nós, pela fé, podemos ser recebidos na família de Deus quando nós fazemos a sua vontade, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos convertemos e buscamos uma vida de santidade, uma vida digna diante do Senhor. Que Ele te abençoe e fale com você através do seu Espírito Santo em nome de Jesus. Deus abençoe.